Olá, boa noite. Olá, como estão todos? Espero que bem, né? Vamos iniciar o nosso Evangelho com muita alegria nesses momentos onde a gente se recolhe para buscar essa conexão com o alto. E essa conexão nos favorece muitas vezes a iluminar os nossos caminhos mais obscuros, essas sombras que dificultam muitas vezes o nosso entendimento, a nossa razão. E com a nossa razão e o nosso discernimento sem luz, faz com que muitas vezes nós deixamos os nossos sentimentos também ancorados nessa escuridão. E quando a gente realiza o Evangelho, Jesus nos convida ao bom ânimo. Ele estimula a nossa vontade, provocando mudança vibracional. Então é com essa intenção que a gente inicia a nossa reflexão, convidando a todos para que a gente possa junto criar essa atmosfera favorável ao entendimento do Evangelho de Jesus, quando assim nós fazemos a nossa oração inicial. Nós rogamos aos benfeitores da Casa Espírita Portal da Luz que possa envolver cada um de nós na nossa necessidade nesse momento. E que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para que sejam iluminados e acolhidos por esses benfeitores, de tal maneira que ao terminar o Evangelho possamos nos sentir ajustados à lei. E estar ajustado com bom ânimo, de forma alguma, é na exigência da perfeição, mas sim naquela imagem de quem caminha, daquele viajante que busca o melhor caminho para se chegar à sua finalidade, ao seu objetivo, que é a perfeição. Mas enquanto estamos no caminho, que possamos ter a paz desses espíritos amigos que nos iluminam, nos acolhem. E agora, na imagem de Jesus, estando na coordenação de todos, inclusive desses nossos amigos benfeitores do plano maior, vamos nos conectar ao coração desse irmão mais velho e nos envolvendo na sua vibração amorosa, vamos juntos elevar ainda mais os nossos pensamentos e a nossa intenção em olhar para o seu Evangelho, olhar para a sua vida e lembrarmos todos do Pai que nos criou, que nos educa, que nos ama e que está conosco sempre, através das circunstâncias, das pessoas, de tudo que Ele nos oferece para que possamos viver. E assim, naquela singela oração que Jesus nos ensinou, que nos aproxima do Pai amoroso e bondoso, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas à medida em que vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações. E nos livra de todos os males, que assim seja. Bom, hoje nós escolhemos falar do capítulo 19, né, Alain? Então vamos falar novamente sobre esse capítulo, né? A gente já no passado falou sobre ele, a gente retoma sobre um novo entendimento, né? Ou mais amadurecido. Cada trecho um aprofundamento, cada trecho um momento onde se fazem luzes, né? Nós convidamos então para que vocês acompanhem um trechinho que nós escolhemos do item 11 desse capítulo 19, a fé
que transporta a montanha. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é verdadeira fé. Esse trecho, embora pequenino, ele traz profundas reflexões. Acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para refletir nesses conteúdos, porque o momento pede para a gente. É um momento desafiador, de isolamento, de muitas dores, de mortes. E esse sofrimento todo, de forma, como a gente fala, quando chega esse sofrimento de forma coletiva, o abalo é muito maior e na mesma proporção, né, essa dimensão do abalo também atinge maiores transformações de cada um de nós. E quando essa fé que nos chega, né, no Evangelho, assim, a fé divina, inspiração de Deus, a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. Aí eu fico pensando, né, já de imediato, que essa divina inspiração, ela só vai chegar e atingir aqueles que tiverem construções na sua intimidade capazes de serem tocadas. E essa base, essas construções, elas advêm de experiências pretéritas. Todas as nossas experiências vivenciadas em outras reencarnações nos levam, no momento oportuno, a ter condições, então, de sermos tocados por uma inspiração divina. E essa fé, né, por isso que a fé, ela é tão difícil, ela não é ensinada. É tão difícil a gente falar sobre a fé, porque não é algo que você ensina, que você fala para o outro a tal ponto da sua fala ser o suficiente para o outro compreender e sentir em sua intimidade. Essa fé, ela é construída através de inúmeras experiências. E essas experiências, principalmente no campo da inteligência, no campo do discernimento, aonde o ser, já por estar diante em diferentes oportunidades do bem, do mal, do certo, do errado, do dia, da noite, esses contrastes que a vida vão nos oferecendo, vai despertando na nossa intimidade um raciocínio das consequências que as nossas escolhas nos proporcionaram. Então, quando eu escolhi tal ação, eu tive reações, eu tive consequências, e mais do que isso, a liberdade envolve isso. Eu tenho que lidar com as consequências disso de tal forma que eu vou ser responsável. E essa responsabilidade perante as minhas experiências vai despertando. Quando eu falo nossa, né, eu penso no homem, né, o ser humano. Então eu tô tentando generalizar, né, a nossa nesse sentido, a nossa do ser humano. Então o ser humano que diante dessas consequências começa a observar, começa a pensar, a desenvolver uma inteligência, a discernir as consequências, ele começa a fazer umas escolhas. E eu começo a compreender, então, que a fé,
ela está pautada nessa base. E essa base, como o Evangelho nos coloca, que vai conduzir o homem para os seus próximos passos evolutivos, eu compreendo essa base, né, como aquele momento onde o homem começa a despertar, então, para uma necessidade nova. E essa nova necessidade é despertar sentimentos. Porque no meu processo evolutivo, os meus instintos me impulsionaram a conquistas materiais, a conquistas fora. Essas conquistas fora de me desenvolver inteligência, discernimento, eu usei de um raciocínio e agora a vida me pede um novo olhar, um novo movimento. Por isso que a inspiração divina daquilo que é certo, daquilo que é errado, na verdade já está na nossa consciência. Mas eu preciso passar por essas experiências para despertar todos esses atributos, despertar principalmente a consciência, e a minha consciência vai nos dizer, bom, agora que você tem essas experiências, para onde é que você quer ir? Você vai continuar nesses erros, nas paixões, nos vícios, nesses instintos que já não te satisfazem mais, porque a nossa consciência começa a nos provocar a um novo movimento. E a nossa consciência nos diz assim, ó, você está errando, você está prejudicando. E me convida, então, a novas conquistas. E as novas conquistas são sentimentos. São sentimentos nobres, que o Evangelho está aí para nos mostrar quais são. Todas as virtudes. Então, as novas construções agora são esses sentimentos. E essa base segura da regeneração, essa fé, ela está pautada, a meu ver, dentro do contexto da reencarnação. Porque quando nós temos a lei do amor como a primeira palavra do alfabeto divino e a segunda, a reencarnação, quando nós temos esse conhecimento, e daí o conhecimento também ser um outro atributo do espírito indispensável para o seu processo evolutivo, quando nós temos o conhecimento da verdade, de que somos imortais, de que temos um processo evolutivo a ser seguido e que ninguém vai dar salto, e que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua amorosidade, deixa cada filho a seu tempo despertar, a verdade é uma base segura, que nos impulsiona a ter fé. Porque se eu não tenho o conhecimento dessa verdade, a minha fé fica inabalável. Por que eu vou fazer esforços, sendo que minha vida vai acabar aí, e de repente nesse movimento de Covid, tanto medo da morte, tanto sofrimento, faz a gente ter o temor. E aí eu só vou ter a minha fé segura, pautada numa base, se eu tiver essa referência do conhecimento, de que a vida continua, de que tudo isso faz parte de um processo que Deus, por sua misericórdia, se nós estivermos aí muito fora do caminho, muito fora das leis, nós não temos total liberdade, né? A gente gosta de trazer aquela imagem de que nós somos livres como um peixinho dentro do mar, né? O mar é o limite do peixe. Fora desse mar, o peixe não sobrevive. Nós também. Nós somos livres dentro da possibilidade de vivermos a lei. Quando nós não vivenciamos dentro das leis divinas, leis humanas, nós começamos a sofrer o impulso de um retorno a esta lei. Então eu entendo a fé dessa maneira, porque é muito difícil quando a gente tenta contar para o outro o que é a fé, porque a fé ela não é contada, ela não é racional, ela precisa de aquisições interiores para a gente chegar nesse estado evolutivo e de compreensão, na verdade. E eu me lembro aqui, nesse estudo, eu me lembrei quando no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis destaca, lá quando ele está falando da consciência, ele destaca a intuição, a inspiração. Então, eu acredito assim que a inspiração, a intuição só chega para aquele que tem uma condição interior.
Que tem material, né? Que tem... Recurso. Como chama? Recurso, né? Recurso interno. Eu preciso ter esses recursos. Eu preciso ter despertado alguns atributos para conseguir avançar em novos, né? E isso são as experiências encarnatórias que nos trazem, né? Isso. E é legal que isso daí, a Joana de Ângeles, ela fala também que não existe uma experiência perdida, né? Toda experiência é válida. Sim. Mesmo que a gente descobriu o erro, por assim dizer, né? Que a gente fez escolhas equivocadas, que como a gente percebe que está equivocada? Porque a gente sente dor, né? Seja ela moral, física ou social. Então, mesmo nessa oportunidade, nessa ocasião, a gente aprende, né? Com certeza. Então, por isso, a renovação das experiências, o mecanismo evolutivo reencarnacionista, lei divina, se mostra magnânimo, se mostra misericordioso, né? Além de inteligente, sábio. Né? Muito bom. Reflexões bem interessantes sobre o desenvolvimento dos sentimentos, né? A aprimoração do ser. Gosto demais, gosto sim. E eu pego a segunda parte agora da frase, né? da oração, em onde ela coloca, né? Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é verdadeira fé. E eu acho que o Cristo nos deu um exemplo muito claro disso. Ele tinha já o desenvolvimento da fé, ele era completo, né, nas suas aquisições de virtudes. A fé era a condição natural de Jesus. E justamente por isso, nada o abalava, nada, absolutamente nada. Nem as dores do mundo, nem as dores do outro. Ele tinha compaixão pelo outro, mas ele não se abalava pelos desafios e enfrentamentos dos outros. Ele não, zombarias. Né? Ele não temia as zombarias, ele não temia as perseguições políticas, administrativas. Ele fazia o enfrentamento quando necessário, né? E isso me chama a atenção, né? Neste modelo, neste padrão de Jesus. Também a gente acaba confundindo às vezes algumas de suas máximas. E essa reflexão ela é válida, por exemplo, quando a gente estudou, né? Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. A gente comentou sobre isso semanas atrás. Em nenhum momento Jesus diz que ser manso e pacífico é ser mudo, é permanecer calado. Não é? Senão ele teria talvez dito bem-aventurados os surdos e mudos, né? Em vez de mansos e pacíficos. A mansuetude e a pacificidade não se confundem com a não manifestação, com a não exposição, com a não enfrentamento, com o não enfrentamento quando necessário for. Não é? Isso está bem marcado também na obra que eu estou reestudando agora, em razão da necessidade que a gente tem aí na próxima segunda, participar de um estudo, de um capítulo do Paulo Estevão. E o capítulo que nós vamos estudar na segunda-feira agora é o julgamento dele no Sinédrio, né? Assim como Jesus foi julgado nesse tribunal, né, no Sinédrio, também Estevão foi. E ele passou poucas e boas nesse julgamento. E nesse momento em que ele estava lá, ele teve muitas acusações sérias, muitas zombarias, ele foi ridicularizado, ele foi agredido moral e fisicamente. Não é? E em nenhum momento ele se deixou constranger. E quando tinha a oportunidade da palavra, ele apontava. O convite que eu faço a quem se interessar, pega lá a obra Paulo Estevão, vai no capítulo 6, na primeira parte, fala do julgamento no Sinédrio. Aí você vai acabar se apaixonando, vai voltar para o capítulo 1, vai ler tudo de novo, né? E vai até o fim da obra. Isso é quase natural. Mas nesse ponto que me chamou a atenção é o enfrentamento dele. Então, em determinado momento, o Saulo, posteriormente Paulo, como vocês sabem, faz o julgamento dele e fala, por causa disso, então eu recomendo que você seja lapidado, né? Que joguem pedras em vocês, que você seja coberto de pedras.
E a assembleia que estava lá assistindo, o público todo em alvoroço, né, adorou aquilo, achou aquilo que era uma demonstração de poder do Saulo, que aquilo era o certo, porque Estevão estava errado nas suas colocações. E o Estevão, ele é muito claro, ele fala assim, olha, eu não temo o seu julgamento, porque com Cristo eu aprendi que eu não devo temer nada que possa destruir apenas o meu corpo. Você quer mais que isso? Isso é ao mesmo tempo demonstração de fé, não é? A fé na imortalidade, a fé na promessa do Cristo, de que aquele que advogasse a sua causa teria a sua assistência, a fé nas convicções das suas ações, de que ele estava com a verdade. Ele estava enfrentando a casta mais privilegiada daquela sociedade. Os mais poderosos estavam lá e ele estava enfrentando. Quer dizer, ele era forte, ele não temia os sofismas do Saulo, ele não temia os sofismas dos fariseus, ele não temia as zombarias, ele enfrentou a situação, não é? Aquela que para ele era ridícula, né? O ponto de vista daqueles irmãos equivocados. A ponto de que, em suas reflexões internas, né, o Estevão, quando adentra naquele recinto, ele tem aquele insight, né, de quando Jesus disse que as ovelhas perdidas de Israel, né? E aí o Estevão percebe, poxa, as ovelhas perdidas de Israel talvez sejam esses aqui, esses irmãos que estão aqui, né? Que não entenderam a mensagem da lei, não entenderam a mensagem do Evangelho, mantêm os seus privilégios, têm luxo, buscam o poder, zombam dos ignorantes e dos pobres, não dedicam a sua força, a sua energia à assistência, ao amor ao próximo. Então, não tenho dúvida neste momento que essas são as ovelhas perdidas do meu Pai, né? Que o Cristo veio resgatar e que cabe a mim, Estevão, agora neste momento, dar o meu testemunho, né? Então, também eu vou me dedicar a colher essas ovelhas, e faz as suas considerações. O capítulo é lindo, ele é oportuno e mostra o poder da fé, né? Ele não teme as consequências daquilo que ele entende ser o certo, né? E quantos de nós, nos quais me incluo, decidem, fazem escolhas para agradar o outro ou para não criar conflitos, e nisso perdemos a oportunidade de sermos espontâneos, progredirmos e demonstrarmos, darmos o testemunho da nossa fé, das nossas convicções, né? Então, penso que é algo muito relevante a se pensar, a se cogitar, né? É bem isso mesmo. Então, eu fico pensando aqui que quando a gente traz o Evangelho de Jesus, a proposta do Espiritismo, nesse momento evolutivo de todos nós, é uma contribuição com conhecimento que estrutura o nosso pensamento, né? Por quê? Nós tivemos muitas experiências instintivas, fortes, que nos impulsionaram para sobreviver, para se desenvolver, e o Espiritismo vem agora trazer uma estrutura de pensamento e oferecer para a gente também vigilância no nosso campo mental. A atenção para tudo aquilo que nós pensamos, para que nós possamos ter uma base muito segura, né? Se nós sabemos que nós seremos provocados, estimulados a desenvolver potências da alma que estão latentes, que estão dormindo, aguardando despertar, né? Deus nos oferece constantemente oportunidades que estimulam esse despertar, esse nosso desenvolvimento, que pela nossa incompreensão ainda, por isso que eu falo que o Espiritismo, ele estrutura o nosso pensamento. Quando a gente conversa, quando a gente fala desses conhecimentos, a nossa pretensão não é que nós tenhamos já, ao sair desse diálogo, estruturado essa fé, porque leva um tempo, a gente estrutura o pensamento para que a gente possa
compreender de onde nós viemos, quais são os nossos desafios, e que ao termos esta compreensão, tenhamos a coragem, um bom ânimo, não é assim que o Evangelho nos convida, a vivenciar as circunstâncias que nos são oferecidas, e essa, por exemplo, uma dor coletiva, nos desafia. Mas, se eu tiver conhecimento das leis, conseguir estruturar o meu pensamento nestas leis, tiver vigilância no meu campo mental para que eu não me perturbe diante as informações, aos sofrimentos, a essa psicosfera que estamos envolvidos. Desta maneira, mesmo que eu não tenha essa fé, essa esperança, eu possa ter aí ancorado, pelo menos, estruturado esse pensamento, eu vou ter uma base segura para passar por essas dificuldades. E aí eu posso me diferenciar dos outros irmãos, porque o ignorante, ele vai viver a plenitude do desespero. Ele vai respingar nele e ele vai absorver todos esses respingos de medo, de desespero, de dúvida, porque ele está ignorante. O materialista, a mesma coisa, porque ele vai estar descrente de uma força maior. Agora, os cristãos que têm o conhecimento, que vai conhecendo a verdade, vai se desenvolvendo e vai se permitindo a se envolver numa esperança, vai se desenvolvendo uma fé. Eu não sei se eu me fiz muito clara, porque é muito subjetivo, né? Todos esses conhecimentos, ainda mais da forma como a gente está apresentando para vocês. É racional sim. Eu acho que a gente não prescreve fé, isso é uma frase pronta, né? A gente não prescreve fé, tá aqui um pacotinho de fé para você. Não, é aquisição, né? A cada um ao seu tempo, segundo suas obras, no seu momento, né? Então, é válido, lógico que é válido. Né? Eu faço, acho que a gente já está caminhando para o encerramento, eu faço a reprodução aqui de uma fala do Estevão durante esse julgamento que comentei. Ele se dirige ao Saulo dizendo: dia a dia o Cristo nos convoca para um trabalho novo, e certamente o Mestre me chama hoje a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Então, a minha pergunta, para que a gente pense, medite, qual foi o convite que o Mestre nos fez hoje? Não é? Se nós o ouvimos, se nós demos a atenção necessária e se nós nos empenhamos para o trabalho que o Mestre nos convidou a fazer. Qual vai ser o próximo convite? O de amanhã. Vamos estar atentos, né? Esse convite pode ser sutil, pode ser declarado, pode estar em pequenos gestos, pode estar em pequenos acontecimentos, mas ele se renova dia a dia. Estevão coloca, dia a dia o Cristo nos convoca para um trabalho novo. Né? Que esse trabalho novo seja a nossa renovação também, né? Que a gente possa, então, nos empenhar para aprimorarmos o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de interlocução, de fala, o nosso padrão de gesto, nosso padrão de ação. Que nós possamos estar no mérito da vibração em sintonia com os bons espíritos. Que as nossas experiências sejam produtivas, tendentes ao bem, e que os nossos gestos sejam coerentes com o objetivo almejado. Que nós possamos nos esforçar, nos empenhar, que a gente não tema os desafios. Que nós tenhamos o empenho, a determinação, a coragem de superá-los, dos menores aos mais expressivos, daqueles que nos são distantes nos afetos, como aqueles que estão dentro do nosso lar. E que desta forma possamos dar o testemunho perante toda a humanidade da nossa convicção e fé nas promessas do Senhor. A promessa de que muito seria dado àquele a quem mais se dispusesse a receber, e que nós possamos ser merecedores
do carinho, do afeto, do amparo, da providência divina, a quem dedicamos o nosso trabalho, o nosso respeito e a nossa admiração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja e assim é. Então a gente se despede com muito carinho, respeito, agradecendo pela sua teleaudiência e desejando um excelente final de semana a todos. Até!